Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Agroteco. Nessa nossa noite de quinta, estamos aqui hoje com a presença do Bruno Lemos, nosso convidado de honra nessa noite, né? Seja bem-vindo, Bruno, esteja à vontade para inicialmente falar um pouco sobre você, quem é o Bruno, né? De onde vem, a sua formação, esteja à vontade. Seja bem-vindo ao Agroteco. Obrigado, Ronaldo Teteco. É uma honra estar aqui hoje, representando o agro na nossa cidade, no nosso país. Atualmente, prazer, meu nome é Bruno Lemos, né, primeiro. Atualmente, eu estou cursando o 10º período em agronomia aqui na UNA em Itabira. E já trabalhei na área aqui na região, já trabalhei em outras áreas aqui na região. Nossa região é uma cidade mineradora e por isso que a gente trouxe esse tema hoje, né? Agricultura em cidades com vocação mineradora, que é a característica da nossa cidade atualmente. E eu acho que seja um assunto muito importante para a gente lidar dentro da nossa cidade, visando que a mineração é algo que vai acabar algum dia. E aí? E quando acabar em Itabira? O que a cidade vai virar? Por onde que a gente pode começar a se locomover para não depender mais totalmente de mineração dentro da cidade? Então, atualmente eu estou em formação, já trabalhei na área como piloto de drone agrícola, já fui estagiário em agronomia também através da faculdade e por conta própria em busca das empresas aqui da nossa região. E pelas vivências mesmo, a gente vai observando, né, alguns pontos que podem vir a melhorar, alguns pontos que a gente pode implementar na cidade e tudo que a gente puder agregar à nossa cidade é bem-vindo, né? Pois é, ô Bruno, eu queria que você falasse um pouco, natural de Itabira, né? Eu vejo o natural nome, de Itabira. esse sobrenome Lemos aí, é filho de... pouco conhecido, né? Um abraço aí ao nosso amigo aí, repórter, né? O Átila Lemos, né? O filho dele aqui hoje, né? Isso pra gente é uma honra também, assim, prata da casa, né? Com certeza. Então acho que você, assim como outros, né? A gente sempre, nos programas, a gente tratando de diversificação econômica, buscando alternativas para o futuro da nossa cidade. E você, eu sempre falo, né? Todas as áreas são importantes, mas tudo que a gente vivencia na nossa vida vem do campo. Com certeza. Né? Então acho que é importante também destacar essa força que tem o agro, né? Você vê que recentemente Minas Gerais superou a mineração, você falou de mineração, né? O PIB bateu a mineração, o agronegócio. Então, é o que movimenta a economia, que você falou, né? Do país, do estado, de uma região, principalmente das cidades, né? Então, a gente tem vários exemplos aí de sucesso do agronegócio. Eu queria que você falasse um pouco pra gente. A gente recebeu algumas perguntas, né? Sim. E que você falasse um pouco pra gente sobre a expectativa de você, algumas sugestões, né? De Itabira, é uma cidade mineradora, né? E como que você enxerga-se o potencial da agricultura dentro desse contexto urbano minerador, vamos dizer assim? Em Itabira, atualmente, pode-se dizer que 80% da economia é voltada inteiramente para a mineração. Tanto as pessoas que trabalham na mineração, o dinheiro que elas usam para consumo próprio aqui na cidade, então vem da mineração. Então é o comércio barra mineração, porque o comércio sobrevive por conta das pessoas que trabalham na mineração. E quando acabar a mineração na nossa cidade, o que será de Itabira? O que será de Itabira? Como que ela vai sobreviver? Dentro da própria faculdade, a gente já trouxe vários projetos extracurriculares e um deles foi a implementação de horticultura nas escolas. Você apresentar o projeto para uma prefeitura, apresentar o projeto para o governo, implementar uma horta dentro das escolas, ensinar os alunos a cultivar, mais subsídio para a produção familiar dentro da cidade. Agricultura familiar, né? Agricultura familiar. Eu trouxe até um dado aqui, pela forte presença da mineração em Itabira, ainda temos um potencial agrícola subutilizado.
O município, segundo o IBGE, tem cerca de 1.250 estabelecimentos e produtores agropecuários em Itabira. E na hora que você vê um número desse, 1.250, que você observa a cidade, você pergunta, cadê? Porque isso é importante esse dado, porque atualmente a gente sabe que o nosso território de extensão rural é 96%. É gigantesco. Né? E nós temos hoje, hoje existe a Associação de Produtores da Agricultura Familiar de Itabira. Então, esse número da associação, ele é 10% desse aí. Então, esse é um número extenso, porém, para chegar neles, precisa ainda de um trabalho voltado àquilo que você falou no início, para o agronegócio, porque são pessoas que estão ali na agricultura familiar, muitas vezes falta informação chegar até elas, a maior parte delas. E isso é importante, esse trabalho que você falou, a questão da UNA e a universidade, são projetos assim, voltados para o agronegócio com parcerias, né? Os órgãos, prefeitura, Senai, Sebrae, a faculdade, né? A Emater. Então, acho que é um projeto, assim, são órgãos que tem que andar lado a lado e buscar alternativas para o futuro na nossa cidade. Você citou um exemplo claríssimo. Eu quis trazer esse tema exatamente por isso. É uma das opções que a gente tem para substituir a mineração. Não quer dizer que a cidade vai deixar de viver da mineração, mas significa que uma alternativa alternativa a mais. Você pode pegar turismo, você pode pegar outras áreas, o próprio comércio, mas a agricultura, como você falou, tudo que a gente tem vem da agricultura. A camisa que eu estou usando, essa mesa de madeira, tudo vem da agricultura. Então, a partir do momento que você começa a fomentar isso na cidade, você pode ter certeza que tem um retorno. Uma das opções seria as hortas urbanas, como você falou, projetos da faculdade. Lá dentro da faculdade a gente tem um projeto que chama PDPR. Eu não faço parte dele porque na época eu estava trabalhando e fazendo faculdade, eu não conseguia conciliar com o meu trabalho. Mas tem amigos que fazem parte e é exatamente isso que você falou. É levar para o produtor que não tem conhecimento algum, as opções, as resoluções, como que ele pode melhorar aquela produção dele, como que ele pode tirar aquela horta que ele está cultivando para a família dele, para as pessoas ali da região dele, levar isso para a prefeitura, fornecer isso para as escolas, como que ele consegue um crédito rural, porque muitas vezes ele tem a produção, ele tem o espaço, mas falta ele maquinário, falta ele um dinheiro para ele aumentar a produção dele. E aí, quem que vai levar isso a ele? Então esse é um dos projetos que a faculdade tende a oferecer lá aos próprios alunos que comandam juntamente com o coordenador, e eles vão até as fazendas, médico veterinário faz parte, agrônomo faz parte, então eles cuidam exatamente de tudo que a produção do fazendeiro tem, produção de leite, eles cuidam da recria de bezerros, cuidam da produção de plantações. Então são projetos assim que a gente tem que fomentar na nossa cidade para melhorar a agricultura, para trazer um pouco mais disso para a nossa região. Isso é importante se falar porque eu sempre, né, os outros que passaram por aqui, sempre a gente fala sobre isso. A gente tem a UNA, tem a FUNSES, tem a Unifei. Então hoje você falou no início ali, drone. Hoje a gente já usa o drone nas lavouras. Então essas parcerias são importantes porque você tem um aluno ali, seja da UNA, seja da Unifei, igual por exemplo essas startups, né? Às vezes a pessoa precisa realmente desse trabalho, né, em conjunto, porque aquilo que você falou lá, vamos supor que o produtor está lá no Ribeirão São José, a lavoura, às vezes a informação não chega, esse trabalho de parceria é importante que tá informação, você leva o aluno lá. Ele não às sabe vezes, que existe um drone da vida. Políticas públicas também voltadas nessa área, porque às vezes o aluno tá ali, ele vai ter uma bolsa, né, uma bolsa salário para ele ali, ele vai fazer essa parceria aí com o produtor rural, levar tecnologia, porque hoje a gente sabe que no campo não funciona também sem a tecnologia. Você pode ver qualquer canto da cidade, você tem um celular, o pessoal está conectado na rede social, né? A gente aqui, você vê, toda quinta-feira, o pessoal lá da
zona rural, os produtores ligados aqui, o pessoal da região do Macuco Tá lá. participando. Então o pessoal gosta, que é um conhecimento a mais. Então esse projeto que você falou lá, a gente queria que você falasse um pouco mais desse trabalho seus lá da UNE, é importante, sabe? Acho que você está no caminho certo. E tem outros também, assim, desafios e oportunidades também de implementar práticas agrícolas sustentáveis no centro de Itabira, Com certeza. ligado ao agronegócio, né, agricultura familiar. O que você sugere? Eu conheço várias cooperativas, conheço oportunidades que o produtor de pequeno porte tem na nossa cidade que talvez ele não conheça. Eu vou citar até a Sicredi, porque o Thales lá, ele está fazendo um trabalho excepcional na Sicredi. Para quem não sabe, é uma cooperativa de crédito. E ela é totalmente voltada à produção rural, ao agronegócio, à agricultura familiar e está participando do Plano Safra também. Então, dentro do Plano Safra, para quem não sabe, é um plano do governo federal, onde as cooperativas fazem parte e disponibiliza o crédito rural para aquele produtor de pequeno porte com um juros quase mínimo. É um juros muito baixo se você comparar com empréstimo, com outros tipos de financiamento. Então, o produtor de pequeno porte, ele consegue financiar um maquinário, ele consegue arcar com o custo de produção dele. Irrigação, plantio, né? Consegue automatizar, instalar um pouco mais de tecnologia. Só que como que isso vai chegar ao pequeno produtor, se ele não sabe nem que existe isso? São exatamente os alunos, são as pessoas, os jovens. Eu vou citar os jovens porque, normalmente, quando a gente está na faculdade, que a gente fica sabendo desse tipo de oportunidade, ou depois que a gente forma, que a gente vê como que isso pode ser levado para o produtor de pequeno porte. Então, são pequenos projetos que a gente tem lá dentro da faculdade, fora. A pessoa física também, ela pode pegar, eu, por exemplo, tenho contato com muitos produtores. Eu chego no produtor, converso com ele, mostro para ele as opções que ele tem ali. Às vezes ele estava precisando daquilo ali e não sabia como que ele conseguia. Eu apresento o Sindicato Rural, a Janete do Sindicato Rural. Não, é uma pessoa parceira, né? excepcional. O Sindicato Rural parceiro também, né? Eu falo com a Janete que eu devo muito a ela, porque eu já fiz um estágio por conta dela, porque ela me deu a oportunidade de fazer um curso gratuito lá e através desse curso eu consegui um estágio. O meu último emprego foi graças a ela, porque sem o curso que eu fiz no Sindicato Rural eu não teria tido esse emprego. Então são inúmeras oportunidades que você tem, só que você tem que correr atrás. Igual lá com a Janete mesmo, eu falo com ela, todos os cursos gratuitos que você tiver aí, você pode me mandar, que se eu tiver interesse, junho, eu vou fazer. Né? Todo mês de junho, porque aí você pode ver que tem na Semana do Produtor Rural, né? Semana do Produtor Rural, eu já fiz inúmeros cursos do Senar, da Emater, e a disponibilidade de curso gratuito, assim, é sem limites. Para você que quer área tecnológica, quer crédito rural, se você quer tecnologia, se você quer produção de queijo, mel, tudo. Eu tenho lá em casa... Quitandas, né? Eu tenho lá em casa lá uma colmeia de abelha Jataí. Todo ano produz lá 500 ml de mel de Jataí e falar a verdade para vocês, o melhor mel que eu já provei na minha vida é dessa abelha. Então, são coisas que você aprende num curso gratuito que você pode levar para um produtor ou você também pode produzir na sua cidade. Acho que todo mundo viu aí a febre do morango do amor. O que foi isso? Não é? E tinha morango suficiente para todo mundo produzir? Não tinha. A amiga minha, que é produtora de doces, falou comigo, onde que você tá achando morango? Que eu não sei onde que eu procuro. Eu fui e citei sacolões e produtores que eu conhecia. Mas se tivesse uma implementação da produção de morango na nossa cidade, quantos por cento esse cara ou essa pessoa não teria vendido de morango nessa febre? Então são detalhes... E hoje já era um produto, né? Que agregava um valor financeiro. Já agrega tranquilo. um valor, E agora, olha, você vê, olha o preço que chegou um morango hoje. Não, se você pegar uma caixa de morango num supermercado por conta dessa febre que teve, você não acha abaixo de R$15 uma caixa de morango. Antigamente os outros davam morango, caixa de morango. 2 você via por 10, vendendo, né? Passava você um stand de carro aí passando aí na 10. estrada vendendo. Exatamente. Hoje você nem vê os caras mais, não precisa nem sair de longe para vender, né? Porque é o que você falou, é a febre do momento. Então, isso é o quê? É o agro sendo trabalhado de forma adequada, né? Então, uma coisa assim que chegou no gosto do consumidor, aí todo mundo tá querendo. Então, acho que você tem várias alternativas daquilo que você falou, né?
E uma coisa que eu falo para todo mundo, se você compra banana, por exemplo, procura um produtor de banana ali na sua região, na sua rua, perto de casa. Por que você vai comprar no supermercado? Às vezes o produtor ali tá morrendo para vender um caixinho de banana para a rua dele, para conseguir um dinheirinho, porque antigamente era através de trocas. Eu plantava feijão, você plantava banana, ou vou te dar um saco de feijão, você me dá um caixa de banana. Antigamente era assim. Você fazia esse tipo de troca. Hoje em dia não. Hoje em dia, às vezes o pequeno produtor, ele não tem a saída de um supermercado. Então, às vezes ele tá perdendo a produção ali dentro de casa, por quê? Porque ninguém compra na mão dele. É igual, por exemplo, o pessoal às vezes tá aí, limão. Eu dou exemplo do limão, o pessoal fala limão capeta. Perde. O amarelinho. Porque às vezes, né, todo mundo tem nessa época. Todo mundo tem. No fundo da casa, seja na zona rural, na cidade, todo mundo tem. Então, às vezes, a pessoa não dá valor àquilo, mas chega lá em Belo Horizonte pra ver se você encontra. Você não acha em nenhum lugar você pra entendeu? comprar. Então, tipo assim, é aquilo que você falou. No início, questão de cooperativas, às vezes falta esse incentivo, por quê? Você fazer esse levantamento, usar as universidades, né? Fazer esse trabalho junto com o sindicato, com a Emater, por quê? Por exemplo, limão. Chegar essa época, por exemplo, a gente sabe que tem muito, então... tem uma cooperativa ali, então uma associação, a gente fornece para a associação, e a associação vai vender para fora. Aqui tá sobrando, mas lá tá faltando. Exatamente. Então não deixa Banco de ser alimentos. não deixa de ser um ganho, né? Porque Sim. ninguém dá valor, não tá muito barato, mas lá fora não acho. Então acho que é um trabalho importante e a gente, igual você falou, a questão da mineração. Então hoje a gente sabe que a Vale hoje é o maior empregador, né? Sim. De Itabira. Eu já trabalhei dentro da área da Vale, tanto na Vale como trainee, mas por fora em terceirizada também. E eu lembro de um dado que era 6.000 funcionários Vale e 6.000 funcionários terceirizados. Então hoje são parece mais de 12 mil. Parece que hoje tá na faixa de uns 10 mil, mas assim, são os diretos, né? Exatamente, e os indiretos. E os indiretos. E aquilo assim, a gente sabe que o fim da exaustão mineral, ele não está muito longe. Então, o que você falou? Tem que começar agora. E a Vale também, não adianta, às vezes, a pessoa falar assim, a Vale tem um lado ruim, tem um lado bom, principalmente que ela está gerando emprego na nossa cidade. Não, Você fala isso. Se a Vale fosse embora daqui 30 dias, o que seria de Itabira? Eu não falo mal, porque eu falo assim, a mineração, ela tem que funcionar. Para isso aqui existir, de metal, foi retirado um mineral de algum lugar e levado para outro para produzir isso que a gente está utilizando. Então, isso tem que ser fomentado também. A mineração, ela tem que existir. Só que além da mineração, querendo ou não, você degrada um espaço para minerar ali e depois você recupera esse espaço. O que você pode fazer para você recuperar esse espaço? Eu já trabalhei atendendo também terceirizadas e, como eu te falei que eu já fui operador de drone, eu já fiz voo de drone para fazer recuperação vegetal nessas áreas degradadas dentro da área da Vale, e a gente faz a recuperação vegetal, a Vale influencia isso. A queda lá da barragem de Brumadinho, acho que todo mundo do Brasil viu a queda de Brumadinho. Sabe quem que era responsável pela produção de mudas lá de Brumadinho para fazer o replantio? Eu, a empresa que eu trabalhava. A gente recebia sementes das árvores nativas de Brumadinho, produzia na produção de mudas, fazia produção, enviava as mudas para lá para ser replantada, para ser revegetado, para ser reflorestado com as árvores nativas e das sementes das árvores de lá. Não era uma muda que era comprada de outra região, que ela ia ter que se adaptar para aquele tipo de solo, já era diretamente de lá. E você falando de questão de Brumadinho, hoje o carro-chefe de Brumadinho é o agronegócio, né? São com aquelas certeza. Agroindústria lá de hidroponia, né? Você tem Não, lá, você lá sabe. Hidroponia então, tipo assim, é violenta. É isso que eu falei. Então, houve aquele desastre e hoje você vê o agronegócio se destacando lá. Então, por isso que é importante, né? Eu falo com todo mundo, não importa se você errou, se você fez aquilo sem querer, não importa se aconteceu alguma coisa. Vamos supor, você tá com essa água aí, você entorna essa água e estraga meu celular. Beleza, tranquilo, você estragou meu celular. E aí, o que você vai fazer depois disso? Você me pediu uma desculpa, foi sem querer, não foi? Você tem que se explicar depois. Então, não adianta as pessoas martelarem, que aconteceu isso, fez isso, a barragem caiu. Caiu, foi um acidente, infelizmente já aconteceu, e aí? O que você pode fazer depois disso? Então, a recuperação vegetal, ela tem que ser feita, você tem que voltar aquela região ali a ser o que ela era antes.
realmente não volta 100%, mas a partir do momento que você está plantando árvore nativa lá, você está voltando a fauna e a flora daquele lugar. Os animais que antes eram presentes ali, eles vão voltar, vai demorar bastante tempo, mas vai ser feito. Então, é exatamente o que acontece na nossa região, a área mineradora, a área que foi degradada ali, que tem uma parte que teve que retirar árvores, a Vale faz compensação vegetal. E além dessa compensação, ela está revegetando o lugar que foi feito. Então, a partir disso, você tem que fomentar a agricultura, você tem que fomentar a recuperação daquela área degradada para que não tenha mineração e pronto, sobre aquilo ali. Você tem que voltar aquela área a ser o que ela era antes. E uma coisa interessante, eu falo assim, às vezes a pessoa só joga pedra, né? Houve um desastre, vidas não voltam, né? Um dano irreparável. Sim. Só que você pega também, por exemplo, na nossa região aqui, falando de Itabira, a Vale tem muitos projetos bons. Sim, maravilhoso. O que precisa é você ter um projeto e levar apresentar para ela. Né? Igual, por exemplo, do agronegócio. A gente tinha aqui em Itabira um projeto chamado Kairos, com o pessoal da agricultura familiar, que deu certo. Mas às vezes falta políticas públicas e projetos concretos. Incentivo. E outra coisa, você chegou e apresentou um projeto para a Vale, ou nós vamos investir aqui no agronegócio de Itabira, com o fim da exaustão mineral, mas chegaram e apresentou um projeto, nós temos aqui um projeto que deu certo, vamos ampliar esse projeto, vamos trazer a UNA, vamos trazer a FUNSES, que eu vou te falar sobre ele. Então, fica até à vontade para você falar. Então, acho que o que falta é isso, que muitas vezes está empregando e você está só batendo, né? Mas e se eu vou embora? É a mesma coisa, exatamente. Por exemplo, você num casamento. Você tá reclamando, reclamando, aí sua esposa vai embora. Aí eu vou ter que procurar uma outra. Porque agora você não vai ter nem mais o que reclamar. Você entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é o que você falou. Precisa realmente ver aonde que errou, qual impacto causou, mas o que a gente pode vai recuperar e como que a gente pode fazer para recuperar isso aqui, ó, que foi feito. Então, tá gerando emprego, mas se ela for embora, qual que vai ser o impacto? Então, a gente tem que preparar Itabira pensando no futuro, mas de imediato. Com certeza. Há muitos anos atrás, eu tenho 26 anos, então, desde que eu me lembre, desde os meus 10 anos de idade, eu escuto a frase, o minério tá acabando, o minério tá acabando. Tem 16 anos que eu escuto que o minério tá acabando. Tá, e o que foi feito até aí? Se o minério acabar, realmente ele vai acabar um dia. Mas e se ele tivesse acabado há 16 anos atrás, o que teriam sido feito para sobreviver a cidade de alguma forma? Eu acho bacana demais trazer cultura, trazer turismo, mas além disso, não é só isso que mantém a cidade. São inúmeras coisas que você faz, pequenas coisas, que juntando você consegue suprir aquilo ali. Você falou do seu... Um dos dados que eu trouxe aqui é horta urbana. Tem gente que não sabe o que uma horta urbana pode produzir. Eu trouxe um dado que vem da FAO, que pode produzir até 20 quilos de alimento por metro quadrado ao ano. Então, 1 hectare são 10 mil metros quadrados. 1 hectare, ele produz 2.000 toneladas de produto de horta. E a horta, você consegue fazer ela totalmente sem produto químico. Você consegue fazer a produção da horta ali no seu quintal. Minha mãe mesmo produz cebolinha, salsinha, manjericão, tudo que a gente utiliza ali no dia a dia, temperos, coisas do tipo, produz em casa. Outro dia eu postei lá comendo, eu tô fazendo academia, eu tava comendo ovo caipira. Um tanto de gente me mandou, aonde você achou ovo caipira? Quanto que você pagou e tal? Produz galinha lá em casa. Pronto, então são coisas mínimas que você pode fazer que você está fomentando alguma coisa ali. Você falou, igual, por exemplo, a questão dos ovos, né? A gente trouxe aqui uma pessoa ligada, aí, um médico veterinário. É o que eu falei muitas vezes, falta incentivo e falta também a gente mudar um pouco a legislação brasileira. A gente sabe que ela é muito pesada em relação a alguns setores. Sim. Né? O exemplo que você falou, claro, aí, igual, por exemplo, produção de ovos. Todo mundo cria uma galinha em casa, mas
é Se você um for vender ou esse outro ovo- que consegue legalizar, Isso. porque esbarra na burocracia da lei. Então, é isso que precisa a gente quebrar esse paradigma, né? Que eu sempre falo isso em alguma oportunidade que eu tenho em algum seminário, para mostrar isso para quem faz a lei, porque às vezes chega um fiscal do IMA, ou vigilância sanitária, ou o cara do mapa, aí você é um produtor de frango, aí você, opa, o cara quer comprar seus ovos lá para academia, quer comprar um frango, você vai ter que vender de forma irregular. Irregular, porque você não consegue você chegar não consegue, na adequação. entendeu? Porque Realmente, é muito fica difícil. pesado, então a gente tem exemplo disso. Então por isso que é preciso, né, e ter pessoas, né, as entidades, igual você falou, questão da UNE e outros mais, a gente sempre está abordando esses temas, debatendo. Eu acho que quanto mais a tecnologia chega para o mercado, mais você distancia o pequeno produtor do grande produtor, porque se aquele pequeno produtor plantar à mão, ele compra a semente ali numa casa agropecuária, ele compra um saco de semente, ele planta à mão, ele vende numa feirinha ali. Se você pega um produtor de grande escala, implementando drone, maquinário, o vendedor chega lá na fazenda dele com um saco de ração para ele comprar, com adubo, NPK, da melhor produção. O pequeno produtor está demorando 4 meses para produzir o que o grande produtor produz em 2. Aí o pequeno produtor perde as boquinhas dele. A um supermercado comprava na mão dele, vai deixar de comprar por quê? Para comprar no grande produtor. Então você perde muita coisa para o pequeno produtor. Exatamente o que você falou. Às vezes a implementação da tecnologia, o pequeno produtor não sabe como que faz, não sabe que tem projetos às vezes. Talvez um aluno levando ao pequeno produtor a opção lá, olha, você tem um drone, tal. Ah não, mas eu bato na bomba costal, tá? Quanto que você gasta? R$200, o drone é o mesmo preço. E aí? Ah, é melhor o drone, faz o serviço com meia hora. Na bomba costal você vai demorar 1 semana, 2 dias. E o risco também risco. né? Pode ter animal peçonhento. E outra coisa, pode né? estar Até no tempo. a pessoa mesmo, né? Às vezes o tipo Sim, que o você vai contato aplicar. com produto químico. Isso. Mas não só isso, são inúmeras tecnologias que a gente pode levar ao pequeno produtor, e não só a tecnologia, às vezes um manejo diferente. Porque todo mundo está acostumado, você aprendeu com sua mãe, você aprendeu com sua avó. Ah, minha avó falava que passar isso e isso era bom. Tá, mas hoje em dia existe estudo que comprova que isso é ruim. E aí, você pode seguir o que sua avó estava falando. Igual o pessoal fala, né? O queijo nunca matou ninguém, mas às vezes morria as pessoas antes. Você não sabia nem o porquê. Ela morreu, era o que eu sempre falo isso, na época do meu avô e tudo. Ela morreu de repente. Né? Mas você não porque sabia não descobriu o motivo. Não fazia investigação nem nada. Então acho que hoje em dia tem inúmeras formas de você circular isso. E alimento é uma coisa assim séria, né? A gente trouxe nutricionista falando sobre isso também. E é uma alternativa assim que sempre o brasileiro muito inteligente sempre está inventando. Igual você falou, questão do morango do amor. Então sempre tem uma coisa que, opa, peraí. Aí como que eu ganho com isso? Vai o outro lá e descobre, peraí, um doce de leite, incrementa mais um produto ali, aí o cara vira uma febre. Sim. Só que às vezes, aquilo que a gente voltando à questão da legalidade, às vezes o cara quer vender, o produto é bom, mas na hora de colocar no comércio, ele não consegue, exatamente. Esbarra lá. Então, isso é importante, eu acho assim, você como um futuro engenheiro agrônomo aí, acho que tem muito a contribuir aí para nossa cidade, né? Se Deus quiser. E é importante a gente ver assim a vontade, né, a garra de um jovem como você, né, que novo, mas assim com experiência já e uma vivência nessa área, porque o pessoal fala assim, o jovem hoje não quer saber de nada, pelo contrário, muitos, né, você vai aí hoje, por exemplo, quando você vai em cavalgada aí, você vê, não é só por questão de passeio, cuidado que o jovem tem com o animal, o bem-estar animal, né? Cuidar da terra, do campo, porque não é simples você chegar, levar um cavalo na cavalgada lá, não. Você tem todo um cuidado com ele, a questão do alimento, né? O trato, as mulheres principalmente aí, com a febre agora que virou a cavalgada do batom, que querendo ou não, é diversificação econômica, é cultura, é renda para os municípios, mas é o quê? É zelar, é ter o animal dela ali, comprar uma cela, quer dizer, é aquilo que eu já falei antes, movimento a economia do município, né? Você tem que ter o alimento pro gado, o seu, chega lá, entra cultura, diversão, lazer. Então, acho que isso tudo que eu falei,
o agro move a economia de toda a região e gera muito emprego. E os jovens hoje estão atentos a isso, né? Graças a Deus. Pensando melhor assim no futuro. Então, acho que cada um no seu lugar, ali, igual você falou, seja aqui na área urbana, eu quero produzir hortaliças, você consegue. Eu quero investir na criação de cavalos. O cara aluga, às vezes, uma chácara ali, vou mexer. Eu tenho amigos que têm CTE, tenho amigos que têm aras. Nessa exposição nacional do Mangalaga Machador, tive vários amigos que levaram animais para lá. O próprio Jubileu, não sei se você já ficou sabendo, milhares de animais. Você não entra lá com o animal sem uma vacinação correta, sem demonstrar isso para os outros produtores que o seu animal está vacinado, está livre de doenças. Então, são inúmeras coisas que a gente tem. E se você acompanhar de dentro mesmo, igual eu fui lá na Nacional do Mangalaga Machador, eu conheço os produtores, eu conheço alguns peões que montam o animal lá. Então você chega, na hora que você vê um animal bem nutrido, você vê um animal medicado, o trato dele, fala a verdade pra você, é melhor tratado do que o próprio ser humano. Porque isso são animais assim maravilhosos, e quem conhece a realidade por trás, igual eu já fui estagiário na Expoita. Tem muita gente que gosta da Expoita por conta de show. Eu gosto da Expoita por conta da agricultura, por conta dos animais, por conta da produção. Então, quem está por trás ali, eu já fui estagiário e posso dizer, você vê os animais bem tratados, você vê o que passa por trás dos holofotes, é assim, outro mundo. É muito bonito de se ver como que Itabira tem crescido. Tem muita gente que fala mal de governos, de políticas e tudo mais, mas não percebe o tanto de diversificação econômica que a gente tem na nossa cidade, o potencial que a gente tem na nossa cidade. Muitos amigos já levaram animais em exposições de vários lugares do Brasil. Conheço outros produtores que vêm de fora, na hora que conhece o parque de exposições daqui, fala que é um dos melhores parques de exposições que já viu. Em tamanho, em acomodação do animal, em qualidade que você consegue pegar seu animal, dar um banho, levar seu animal, igual o torneio leiteiro, por exemplo. Já fui estagiário do torneio leiteiro também. Como funciona aqui em Itabira assim, ganha de 10-0 em vários torneios leiteiros da nossa região. E tem muita gente que não conhece, tem muita gente que não sabe como funciona. É o que você falou, então acho que precisa a informação chegar, né? E outra coisa também, é um trabalho em conjunto, né? Não pode deixar essa cadeia não é só da prefeitura, não é só da faculdade, não é só dos alunos, é todo mundo ter o interesse. Igual, como eu citei aqui, um projeto que eu tenho em mente, para você ter ideia, esse projeto é muito fácil de viabilizar, só que eu ainda não produzi ele, ainda não fiz. E deixo aqui, quem tiver o interesse de entrar junto comigo ou produzir também, não quero ganhar nada com isso, eu quero que seja feito. Dentro de Itabira, agricultura regenerativa e educação sustentável. É o que foi falado no seminário na terça-feira, né? A educação em prática, você pega aí, ó, eu vou citar até nomes aqui, ó. Você pega a Vale. O que a Vale vai fazer? Ela vai ceder um espaço ou viabilizar uma área degradada para a gente recuperar. A gente quem? Os próprios alunos, a própria prefeitura. E ela pode financiar parte da estrutura com irrigação, mudas, compostagem, ferramentas e com ações. Como eu já trabalhei lá dentro, eu sei como funciona. A ESG é uma ação dentro da Vale que ela é ambiental, social e governança. Então você tem que implementar ações para você mostrar que a empresa ela se interessa pela recuperação, ela se interessa pelo meio ambiente, e por isso que ela está fazendo isso. Logística, uma visibilidade institucional para a própria Vale. E com a prefeitura ela pode ceder o apoio institucional para transporte escolar, para as crianças visitarem a produção, divulgação e articulação com as escolas, implementando essa criação e produção de hortaliças dentro das escolas, e pode integrar a produção futura ao PNAE. Não sei se todo mundo conhece, mas o PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Que a gente já participa dentro das escolas. Matéria, né? Exatamente. Dentro de Itabira, dentro de todas as escolas, o município ele tem que ter 30% no mínimo, né? No mínimo. Não tem limite. O mínimo é 30%. O mínimo é de agricultura familiar. A gente não consegue chegar a isso não porque falta produção. Você chega só no mínimo ali, ou então
perto, né? Porque não consegue. Hoje, por exemplo, a gente não consegue os 30%. Não consegue os 30%, exatamente. Porque não tem produção. Não tem produtor ainda, infelizmente. Por isso que a gente tem que trabalhar em cima disso. Espaço a gente tem, produtor a gente tem, mas às vezes o produtor não sabe como disponibilizar esse tipo de produção para as escolas. Como que eu vou vender? O que eu procuro? Quem que eu faço? Então, quem é pequeno produtor pode entrar em contato com o Sindicato Rural, ele faz todo o trâmite, ele mostra como que funciona. A Emater, assistência gratuita. A Emater, ela disponibiliza técnicos gratuitamente ou através de subsídio disponibilizado pelo município para trazer e implementar, mostrar como que funciona. Eu já participei do circuito de frutificação aqui de Itabira, dentro da fazenda São Lourenço. A produção de lá de citros é maravilhosa. Você vê laranja desse tamanho, você fica doido. Então, são inúmeros projetos que podem ser implementados. E a faculdade de UNA, dentro do curso de agronomia, que é o que eu faço, usar o local como campo experimental, produção de TCC, projeto de extensão, tem inúmeras possibilidades e pode envolver alunos, professores de gestão técnica, o plantio, análise de solo, manejo, compostagem, agroecologia e produzir tanto conteúdo científico para mostrar e registrar os impactos da própria degradação do espaço e a recuperação, o que ela fornece aquele espaço. Área degradada a gente tem bastante. É o que mais tem nessa região. Oportunidade de recuperar essa área a gente tem bastante. Eu conheço produtores aí que tem certeza que vai disponibilizar maquinário dele, funcionário dele para fazer isso acontecer. Eu tenho certeza disso. E a gente pode pegar desde o diagnóstico e planejamento e até produção, não demora 6 meses. Então eu vejo que muitas vezes a gente tem as oportunidades, a gente tem as opções, mas falta as pessoas abraçarem as ideias. Eu nunca peguei esse projeto e levei até alguém que eu acho que vai implementar, porque como pessoa física e uma pessoa só, é muito difícil. Mas a partir do momento que a gente acha parceiros, a gente vai crescendo isso. Tem um amigo meu, Alisson, ele já mexe como engenheiro agrônomo, ele já trabalha. Ele teve aqui conosco. Da Patrulha Agrícola. O cara fome, daí o Aloysio, não, né? Eu virei pra ele, quando eu comecei na faculdade, eu conheci ele, eu vi, tipo assim, na hora que você bate o olho no profissional, você vê que o cara ama aquilo que ele faz, não é pelo dinheiro que ganha, é por amar aquilo ali. Eu virei pra ele e falei assim, Alisson, eu tava desempregado, igual eu estou hoje em dia, eu virei pra ele e falei assim, Alisson, eu tô à toa em casa, você não me leva pra ir no seu serviço, não? Eu quero trabalhar com você só pra ver como é que é. Você não precisa me pagar nada. Ele virou pra mim, vambora, amanhã 5 horas da manhã eu tô passando e te buscando. Falei, fechou. Rodei com ele em vários produtores. A gente fez curva de nível. A gente fez barraginha. A gente conheceu vários produtores. E você vê o que falta nas fazendas. Né? Não, silagem. Produção. O próprio ele é formado, pós-graduado, eu acho que fez até mestrado, não tenho certeza. Mas ele, para silagem, ele me deu uma palestra lá na UNA, junto com o pessoal do PDPR. Não me deu a palestra, porque tinha vários outros alunos assistindo. Mas eu falo que ele me deu a palestra porque, para mim, foi uma das melhores palestras que eu já assisti. Ele falando sobre a gramínea que é utilizada para certo tipo de gado aqui na nossa região, o que pode ser implementado. Então, existem várias pessoas que têm inúmeros conhecimentos que pouca gente conhece. Então, na hora que você troca ideia com um cara desse, você vê a cabeça do cara, você fica doido. Dá vontade de você pegar o cara, colocar aí no palanque e falar assim, meu filho, fala isso para todo mundo entender, porque tem muito produtor, né? O que precisa que realmente é esse trabalho, né, de parceria. E outra coisa que eu sempre falo assim, quando você começa a falar sobre diversificação econômica e o agronegócio, o tema é tão bom que a hora voa, né? Então a gente não, você perde, já tá chegando aí no final do programa. Eu, né, queria de antemão te agradecer assim, sua presença. Eu vejo que você é um jovem que tem uma visão ampla, né? Eu agradeço a oportunidade. E é um cara que, assim, que eu quero trazer novamente aqui no programa, né? Quiser. E com outros colegas seus também da faculdade estejam, já são convidados nossos aqui, o pessoal da UNA que queira vir participar aqui do depois que a gente Agroteco, implementar, né, esse projeto, então, pois é, eu acho assim,
é muito importante. Eu queria, assim, mais uma vez te parabenizar e deixasse você falar para os internautas, os produtores que estão nos assistindo, né? É uma sugestão para o futuro de Itabira sobre o agronegócio e qual que é a sua expectativa aqui para um futuro promissor de diversificação econômica? Eu sou natural de Itabira, tô formando como engenheiro agrônomo. Eu tenho uma namorada em Manhuaçu, cidade de cafeicultura. Vou para lá de 15 em 15 dias. As fazendas e os locais que eu já visitei lá é de assustar o tamanho da produção. Aqui em Itabira ainda é muito difícil a implementação do café, mas é uma coisa que eu também tenho a visibilidade naquilo ali que eu acho incrível, a produção de café. E vendo a partir disso, eu sei que tem cidades que conseguem sobreviver de agricultura. Isso é nítido. Itabira é uma cidade que ela precisa de mais pessoas interessadas na área. Eu, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu entrei sem saber quase zero de agricultura. Por que eu entrei? Porque 2 tios meus tinham roça, eu amava a roça, gostava de boi, de cavalo, tirar leite da vaca, acordar 4 horas da manhã e tudo mais. Então, na hora que você entra na faculdade, que você tem conhecimento do que é aquilo ali, de como que funciona política agrária, como que funciona o crédito rural, a produção, eu tenho certeza que o futuro de Itabira é algo que é um caminho que a gente deve seguir por ele, a produção de agricultura dentro da cidade. Como você mesmo citou, a gente não consegue suprir os 30% obrigatório da produção familiar que são voltados para escolas. O que é a produção? É alface, é tomate, hortifruti em geral. Então, o pequeno produtor, isso tem que chegar a ele de alguma forma. E você como aluno, você como jovem, deve levar isso ao pequeno produtor como extensionista rural. Tem muita gente que não sabe como que ele pode ganhar dinheiro com aquilo ali, como que ele pode crescer com aquilo ali, como que ele pode fornecer alimento para as crianças. Às vezes a própria criança dele que está na escola vai comer um alimento que ela sabe de onde que veio, como que foi feito, que foi plantado com muito amor, com muita força braçal. Então, a gente que tem contato com esses pequenos produtores, a gente tem que levar isso a ele, mostrar para eles os caminhos que ele pode seguir para levar isso a grande porte. Então, eu acredito que dentro da nossa cidade tem um potencial gigantesco, mas falta um pouco mais de pessoas para lembrarem aquele pequeno produtor, mostrar o caminho, trabalho, fazer o trabalho de pegar ele na mão mesmo, levar ele até uma cooperativa, mostrar para ele como que funciona, levar ele no sindicato rural, falar com ele, olha, se você for sócio do sindicato rural, o que você tem de bonificação, o que você tem que cumprir, como que você vai fornecer esse tipo de alimento. Então, eu acredito que o pequeno produtor ele tem um enorme potencial. Então, o Bruno, eu, assim, mais uma vez, assim, te agradecer de coração, sabe? E uma frase aí, eu acho que é uma frase que poderia expressar, assim, esse sentimento seu, que você respira o agro, né? Então, agradecer a vocês, internautas, mais uma vez os produtores rurais, né? Aos nossos patrocinadores, a Cooperativa do Cerro, ao Frigorífico Central, a Nutrivisa, o nosso amigo aí, Gutenberg, o ex-jogador do Atlético, é um produtor rural também, ligado aí também às aves, né? Um cara amante aí da pecuária também. Então, a todos vocês, ao pessoal da Arca Brindes e aqueles que queiram estar conosco aqui, fazendo parte desse programa do Agroteco, né, estejam à vontade, né? Tem o nosso contato. Eu queria que você deixasse seu contato também, seu Instagram, para o pessoal de casa. E a vocês também, né, que fazem parte aí da equipe da Vale, do Rio Doce, as portas estão abertas para vocês também vir aqui conosco, falar sobre diversificação econômica, né? Um tema amplo, né? E importante ser discutido, ser passado para a sociedade realmente, né? Os projetos que a Vale tem para Itabira e região, ligados também ao agronegócio. Agradecer e passa o seu
o Instagram seu para o pessoal, né? E o Agroteco todas as quintas de 19 às 20 horas. É Bruno, o Instagram. O meu Instagram é Bruno SB Lemos. Eu queria falar um pouquinho antes só sobre a Vale, que eu já participei de vários projetos dele. A primeira muda que eu plantei na minha vida foi através de um projeto da Vale. Eu era vice-presidente da Atlética da faculdade e através da Vale ela chamou a gente para participar de vários projetos. Então é uma empresa excepcional assim, para a recuperação de vegetação. A frase, você me perguntou, eu tenho uma frase, eu tenho até o print aqui. Cultivar ideias, investir com propósito e aprender sempre. Esse é o caminho de quem transforma o agora em futuro. Então, eu tenho até uma imagem com meu nome e plantando dinheiro e uma árvore. O homem que plantou amanhã. E um dia eu ainda vou escrever esse livro. É o homem que plantou o amanhã. Porque para você colher amanhã, você tem que plantar hoje. Então, eu acredito que tudo que a gente vai colher amanhã é o que a gente planta hoje em dia. Correto. Então, gente, chegamos ao final do Agroteco aí. Programa bom, descontraído, com uma pessoa de notória, assim, conhecimento, né, apesar da idade, nessa área, e empolgado, incentivador do agronegócio. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado.